Olá! Hoje vamos conversar sobre bioeconomia, o modelo que usa recursos biológicos para a produção dos mais diversos produtos e serviços. O objetivo da bioeconomia é conciliar crescimento econômico e preservação ambiental. Você vai conhecer iniciativas implantadas aqui em Santa Catarina pela Fundação CERT e pelo Senai. Você é nosso convidado para esse bate-papo. Fique por aqui. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Janice Maciel, que é economista com especialização em inovação e também gerente de economia verde da Fundação CERT. Ela coordena projetos estratégicos nessa área, entre eles o Jornada Amazônia. Também tenho o prazer de receber o Leonardo de Oliveira, ele que é gerente de operações e inovação no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados e coordena a iniciativa integrada do Senai de Santa Catarina na área de bioeconomia, que é o nosso tema de hoje. É um prazer receber vocês dois aqui no Vamos Conversar. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, Rafael. Obrigado pelo convite, Rafaela. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Vamos então iniciar o nosso bate-papo. Muito se tem falado em bioeconomia. Agora, a gente gostaria de entender um pouco mais sobre esse conceito. A bioeconomia é a economia baseada em recursos biológicos naturais. Quando a gente fala de recursos naturais, isso inclui recursos que não são biológicos, os recursos minerais, por exemplo, e inclui a vida em si mesmo. Então, desde micro-organismos, passando por plantas, animais, tudo isso é um tipo de recurso biológico e isso pode ser utilizado no nosso dia a dia, seja na indústria, para você ter novos produtos, as áreas do agro, de alimentos, cosméticos e fármacos, por exemplo, são áreas industriais que se utilizam bastante dos recursos naturais. E a bioeconomia, então, é o que move a utilização desses recursos, desde a extração, logística e utilização desses recursos no ambiente industrial. A ideia é usar cada vez menos os recursos que são não renováveis, é isso? Perfeito. Aqueles recursos de origem fóssil, não renovável, eles estão sendo paulatinamente substituídos por recursos de origem biológica natural e que são naturalmente renováveis, Tudo isso, claro, visando a sustentabilidade dos processos. Contribuindo para o nosso meio ambiente, Esses recursos a gente já utiliza, há muito tempo, mas eu acho que a bioeconomia traz muito esse conceito da sustentabilidade, de um uso consciente e visando a sustentabilidade desses recursos, ao invés de um modelo econômico predatório. Acho que então isso também está nesse conceito. Implícito nesse conceito. Muito bem. Apesar de ser um tema recente no Brasil, essa não é uma ciência nova, Acho que o Brasil tem as primeiras iniciativas lá na década de 70, é isso, Leonardo? É isso, Não, a ciência em si, de fato, não é nova, Quando a gente fala de bioeconomia, a gente acaba falando também da ferramenta que permite fazer uso desses recursos, Que é basicamente a biotecnologia. A biotecnologia, sim, existe há bastante tempo, evoluiu muito nos últimos tempos com o apoio da ciência da computação, por exemplo. Hoje em dia você tem técnicas de bioinformática, que é uma das competências que nós atuamos lá no Instituto, que te permite estudar esses micro-organismos, essas plantas, esses animais e descobrir de que forma eles podem ser úteis para a indústria, por exemplo. E acho que a gente também pode expandir isso para coisas que não necessariamente envolvem muita tecnologia, mas, por exemplo, uma bioeconomia florestal. Então, o extrativismo ou a agregação de valor também de produtos naturais da floresta, isso também é bioeconomia, Então, às vezes, é a transformação de um fruto em um produto de alto valor agregado, como, por exemplo, um cosmético, uma superfood, um medicamento, um fitofármaco. Então, pode às vezes estar ligado a muita tecnologia, mas também a bioeconomia, também aquela bioeconomia extrativista dos povos da floresta, Isso também é bioeconomia. A gente pode dizer, então, que vai do mais simples até a tecnologia, por exemplo. São vários os exemplos que a gente tem de bioeconomia, então, indo do simples à tecnologia para realmente criar cada vez mais essa bioeconomia, é isso? É isso. E, assim, quando pelo menos a gente está falando de bioeconomia, a gente olha muito no conceito
tem aqueles produtos e serviços que são criados a partir dos ativos naturais, né? Então, igual eu citei, um cosmético, um fitofármaco, um bioinsumo, né? Mas tem também toda uma série de outras serviços e tecnologias que geram competitividade para essas cadeias da bioeconomia, que isso também eu acho que é importante ser olhado nesse contexto, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma bioeconomia da Amazônia, é importante a gente olhar para soluções inovadoras de logística, por exemplo, para fazer com que esses produtos da bioeconomia cheguem ao mercado, né? Então, o conceito se amplia muito. A gente também está falando de sistemas tecnológicos de gestão, de, por exemplo, sensoriamento remoto, que geram competitividade ou que geram valor para a floresta e por aí vai. Então, assim, é um conceito muito amplo, né? De diversas abordagens. Então, certamente, o Senai trabalha com uma abordagem, a gente trabalha com outra abordagem, o etanol já é uma outra abordagem, né? A questão da biomassa. Então, é realmente um conceito mundo, bastante né? amplo, sim. Como a Janice falou, então, né, o conceito é bastante amplo. A gente vai trazer agora algumas iniciativas aqui de Santa Catarina, iniciativas estas implantadas pela Fundação CERT, pelo Senai também. Leonardo, eu queria que você, né, comentasse com a gente, contasse o que vocês vêm fazendo lá no Senai, né, voltado aí para a bioeconomia. Legal. No Senai, nós identificamos aí há um tempo atrás o potencial que nós tínhamos para atuar nessa área, né? O Brasil, né, por si só, é um grande potencial da bioeconomia porque detém, né, em torno aí de 20% da biodiversidade mundial, né? Então, quando a gente fala de micro-organismos, plantas e animais, né, 20% de tudo que existe a gente tem aqui no Brasil. É um celeiro, né? É um celeiro. Então, é um grande potencial. Pouco explorado, diga-se de passagem, né? O nosso conhecimento, o conhecimento, né, da ciência brasileira a respeito da nossa biodiversidade, ele é bem limitado, né? Muitas vezes alguns outros países até detêm mais conhecimento do que o próprio Brasil a respeito da sua biodiversidade. Embora sejamos mais ricos em biodiversidade. Exatamente, né? Então a ideia é que a gente conheça e explore esses recursos, né? Nesse sentido, nós temos no Senai os institutos Senai de Tecnologia e Inovação, né? Especialmente aqui no estado, nós temos 3 deles, um que eu represento, que é o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, que tem hoje lá uma plataforma de bioinformática. Depois eu falo um pouquinho o que é a bioinformática. Mas nós temos também o nosso Instituto de Tecnologia Ambiental, que fica em Blumenau, e que tem toda uma base de infraestrutura de química analítica. E o nosso Instituto de Alimentos e Bebidas, que fica em Chapecó, que tem toda uma base de microbiologia, biologia molecular. O que acontece? Essas bases de química analítica e de biologia molecular, elas nos permitem investigar esses micro-organismos, essas plantas e esses animais. Entender do que eles são feitos, né? Quando a gente fala, inclusive, de material genético, DNA, o que tem lá no DNA desses organismos, né? Que nos permite elocubrar aí a respeito da utilização deles em processos industriais, né? Então a gente começou a entender algumas demandas industriais e estudar o que, por exemplo, né, pode ser utilizado para substituir um insumo de origem fóssil não renovável por um insumo biológico de origem de origem natural e que seja renovável. Esse é cada vez mais um desafio da indústria, né, dado o esgotamento de alguns recursos, né, e o impacto que a exploração desses recursos tem, por exemplo, né, nas mudanças climáticas, enfim. Então isso se tornou urgente, acho que por isso o termo bioeconomia, né, ganhou tanta importância foco, né, nos últimos tempos, né? Então, no Senai, hoje, nós investigamos esses insumos e a adequação deles para os processos industriais. Em 3 frentes, então, 3 laboratórios diferenciados. Em 3 frentes. Essas 3 frentes, elas se complementam, na verdade. Aquilo que é produzido em bancada, como eu costumo dizer, né, pelos institutos ambiental e alimentos, eles são posteriormente analisados com técnicas de ciência de dados, bioinformática e com apoio de inteligência artificial para poder entregar para os nossos clientes, né, informação útil, né, para que eles possam fazer essa transição, sair de um insumo não renovável para um insumo renovável, enfim, melhorar os seus processos, alguns
processos biológicos por si mesmos, eles dão pistas de como a gente pode aprimorar os processos industriais. Eu vou ouvir um pouquinho a Janice, né, com o caso da Fundação 7. Daqui a pouco eu quero voltar com você para que você exemplifique, né, que tipos, de repente, de insumos vocês já têm identificado que pode mudar nos processos da indústria. Tá bom? Agora eu quero ouvir um pouquinho você, Janice, né, contando para a gente o que vocês vêm fazendo na Fundação CERT com relação à bioeconomia. Você está à frente do programa Jornada Amazônia, que vem dando bastante resultado e está aí desde 2018, é isso? Conta para a gente. Como o Leonardo bem colocou aqui, a gente ainda carece de muita inovação e pesquisa nessa área de bioeconomia. Apesar da gente deter os ativos, outras, por exemplo, eu já vou explicar por que eu falo tanto da Amazônia, mas assim, quando a gente olha para a Amazônia, quem detém as patentes de biotecnologia ou dos ativos naturais é a China e Estados Unidos, e não o Brasil. Então, a gente ainda precisa de muita inovação e pesquisa nessa área. E aí que entra a Fundação CERT, trabalhando com isso. A CERT tem um histórico de trabalhar com inovação, com ecossistemas de inovação e com empreendedorismo. E foi motivado por isso que em 2018 a gente começou um trabalho aí focado na Amazônia para entender esse ecossistema de inovação na região, entender a vocação, essa vocação da bioeconomia, entender como o ecossistema estava estruturado para então a gente criar a Jornada Amazônia. Então, o que é a Jornada Amazônia, né? A Jornada Amazônia é uma iniciativa com diversos programas que tem como foco desenvolver esse ecossistema de inovação de empreendedorismo na região para gerar competitividade para a floresta em pé. Então, nós trabalhamos com o fomento a negócios inovadores da bioeconomia, né? Então, que estão desenvolvendo pesquisas, que estão desenvolvendo produtos, serviços que geram competitividade para a floresta em pé, né? Então, são diversos programas que eu posso depois entrar um pouco mais em detalhe, mas que a gente vai desde trabalhar a formação do capital natural, então, assim, abrir a gente fala, abrir a cabeça para que os pesquisadores, para as pessoas que estão dentro das universidades, e temos muito boas universidades na Amazônia, só que as pesquisas que acontecem, elas não saem do papel ali, né? Elas viram ótimos mestrados e doutorados, mas elas não vão para o mercado. Então, como que a gente incentiva essa cultura empreendedora na região? Então, temos programas desde que trabalham essa questão da cultura empreendedora até a formação, o crescimento e a conexão desses pequenos negócios que a gente cria na região, negócios inovadores com o mercado, né? Então, depois a gente entra um pouquinho mais em detalhes e eu conto sobre os programas em particular. Que tipo de exemplos na prática vocês têm obtido, né, com todos esses estudos que vocês vêm fazendo nesses 3 laboratórios aí do Senai? Primeiro assim, Rafaela, o Senai ele atua com aquilo que a gente chama de pesquisa aplicada. A Janice deu exemplo da pesquisa que normalmente é realizada dentro das universidades, né, que muitas vezes pretende a evolução do conhecimento por si só, né? Não é esse tipo de pesquisa que a gente vai trabalhar. A gente vai sempre trabalhar com uma pesquisa focada em algum desafio, alguma dor, alguma ideia da indústria, né? Então a gente é motivado por esses desafios e as nossas pesquisas são sempre voltadas para a sua resolução. A indústria tem uma necessidade e vocês vão lá e resolvem. Não só a indústria, eu vou começar aqui por um exemplo, né, do agronegócio. Hoje a gente tem na cultura de cítricos um problema bem grande, que é a praga do greening, né, uma doença que ataca as laranjeiras, enfim, os palmares de frutas cítricas, né? Essa doença ela é causada por um mosquitinho bem pequenininho, o psilídeo, né, que inocula na planta uma bactéria, né? Então, como eu comentei, a gente precisa conhecer esses organismos para descobrir de que forma, nesse caso, a gente pode combatê-los, né? Então, a gente está estudando o genoma da bactéria, o genoma do vetor ali do mosquito, né? As formas que a própria planta tem de defesa para desenvolver, por exemplo, um novo biodefensivo, né? Um defensivo, não um defensivo químico, mas um defensivo natural, baseado nessas informações desses organismos. Uma outra área, como eu comentei, se utiliza muito, né, da bioeconomia é a área de alimentos, né? Hoje a gente tem o boom aí das proteínas alternativas, né? E nós estamos investigando aí alguns insumos para a cadeia de proteínas alternativas, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem as microalgas, né, que são organismos que vivem na água, microscópicos, né, mas que tem cada vez uma utilização aí maior
na área de alimentos. Então, estamos investigando que tipo de demandas da indústria de alimentos podem ser atendidas por esse tipo de organismo, né? Um outro projeto que a gente tem investiga, por exemplo, o microbioma de pele e cabelo, aquilo que a gente tem de micro-organismos que crescem na nossa pele e no nosso cabelo. Isso com o objetivo de subsidiar a indústria de cosméticos, né, para que ela faça cosméticos cada vez mais eficientes, cada vez mais personalizados, porque esse microbioma também muda, né, de pessoa para pessoa. Então, para a gente personalizar, né, a gente precisa dessa informação. Usando a riqueza da nossa biodiversidade, Perfeito. do nosso ecossistema. Nós mesmos, né, temos uma biodiversidade no nosso corpo. Mas, e Leonardo, você está falando de projetos que ainda estão em evolução. Em evolução, né? Em andamento. Algum que você possa trazer que já esteja sendo utilizado na prática? Nós já temos projetos, por exemplo, que investigam, que já são concluídos, né, que investigam a adição de bioligantes em matriz asfáltica, por exemplo, para você justamente reduzir as emissões, né, de gases de efeito estufa nesse asfalto. Então, além de utilizar ali o petróleo, né, que é um insumo fóssil de origem não renovável e que contribui muito com as emissões, você incluir ali materiais de origem biológica que eles podem mitigar, digamos assim, esse tipo de emissão. Alguns projetos na área de circularidade, no sentido de aproveitar um projeto, inclusive, baseado lá na região norte e utiliza a cadeia do açaí, né? Você imagina que o açaí ele é 90% semente, né? 90% caroço. Tu extrai ali aquela película, né? E tem iniciativas, por exemplo, de você utilizar o caroço do açaí, que hoje é um problema, né, em termos de destinação daquele subproduto, digamos assim, para a produção de carvão ativado, que é um insumo bem interessante aí para a indústria também. Muito bem, agora quero te ouvir, Janice. Lá na Fundação 7, você estava falando da Jornada Amazônia, né? Me traz alguns exemplos para que a gente possa ilustrar e fazer com quem esteja em casa nos entenda ainda melhor. Tá, então a gente trabalha com uma diversidade muito grande de negócios. E primeiro só distinguir, nós não somos os desenvolvedores dos negócios ou das pesquisas como é o Senai. A gente fomenta negócios que trabalham com a bioeconomia, né? Então, esses negócios que ou estão surgindo ou que já existem e que a gente está ajudando a fortalecer e ganhar competitividade, temos alguns grupos principais aqui, né? Então, temos desde aqueles que trabalham com os ativos da biodiversidade amazônica, transformando isso em cosméticos. Aí a gente sempre olha a questão da inovação, né? A nossa abordagem está sempre com a inovação como core. Então, por exemplo, tem empresas que a gente apoia que desenvolvem um cosmético, mas eles utilizam inteligência artificial para entender o fio do cabelo da pessoa e faz um shampoo e um condicionador específico personalizado. Nós temos diversos outros negócios de cosméticos que agregam valor aos óleos, às manteigas da Amazônia e vendem isso para o mercado internacional, por exemplo. Nós temos exemplo aqui de uma empresa de fitofármaco. Temos duas muito interessantes, uma que é a AIDS e outra que é a Ileia. A Ileia, eles estão criando, a partir de uma árvore, que hoje em dia é utilizada para fazer troncos para cercado na Amazônia, ou seja, uma árvore muito subutilizada, eles conseguiram isolar a ibogaína. A ibogaína é uma substância que hoje só é encontrada numa espécie que está em ameaça de extinção na África, e ela é vendida por preços altíssimos para tratamento de depressão e dependência química. E esse pesquisador lá do Acre conseguiu isolar essa substância a partir de uma árvore que hoje em dia é usada para fazer cerca. Então, por aí a gente consegue ver o potencial. Temos diversas empresas que estão criando superfoods, então a Amazônia é uma farmácia natural ali, né? Então tem muita empresa. 70% dos negócios que a gente apoia, até hoje foram 300 negócios apoiados. 70% é da área de alimentos e bebidas, porque é o grande potencial da região, né?
mas nós temos também muitas empresas criando bioinsumos, química verde, biofertilizantes, por exemplo, plástico verde, couro sustentável para a indústria para a indústria automobilística, para a moda de alto valor agregado. Então, é bem diverso. E nós temos também aqueles setores que envolvem tecnologia aí de TI, por exemplo, de tecnologia da informática, que são os sistemas de gerenciamento, sistemas de conectividade, sistemas de logística, soluções logísticas, que isso tudo vai gerando competitividade para as cadeias da bioeconomia, né? Então, a gente está numa visão um pouco mais ampliada. E uma outra cadeia muito interessante que é a cadeia da restauração. Então, hoje em dia, o Brasil tem um enorme potencial aí da economia da restauração. Então, são grandes áreas degradadas que podem receber, por exemplo, um projeto de agrofloresta que gera uma floresta produtiva, ou seja, vai continuar fazendo com a bioeconomia rode e, ao mesmo tempo, está aumentando o estoque de carbono, né? Então, assim, e para essa cadeia da restauração, que hoje em dia é muito grande e tem muito dinheiro, muita gente de fora investindo nessas cadeias da restauração aqui, a gente precisa de uma série de outras cadeias de bioinsumos, de maquinários para bioeconomia, então, de pesquisas. Então, são várias cadeias que se interligam. Exatamente. Nada então, isolado. E quando você fala que a CERT, ela fomenta essas empresas, ou seja, as ideias, os negócios surgem lá na Amazônia e a CERT fomenta. Só para a gente entender melhor, como é que é esse fomentar da CERT? O que exatamente ela faz? Então, a gente olha muito na perspectiva de uma jornada empreendedora, né? Então, onde a gente tem um programa, por exemplo, lá para o início da curva, quem é da área ou conhece um pouco do desenvolvimento de startups ou de empreendedorismo, a gente tem uma curva muito característica, né? Então, assim, primeiro a gente começa capacitando, criando cultura empreendedora em talentos. Então, ali a gente não está nem falando de negócios, ainda estamos trabalhando com essa cultura empreendedora em pessoas, que é a base para a construção desse ecossistema, né? São as pessoas. Depois a gente tem um programa onde a gente fomenta o surgimento de novos negócios. Então, aqui em Santa Catarina, a gente teve por diversos anos o programa Sinapse da Inovação, que depois virou o Centelha. Lá e essa é uma metodologia da Fundação CERT, lá a gente adaptou essa metodologia para o Sinapse da Bioeconomia. Então, é um programa onde a gente dá um recurso não reembolsável para ajudar justamente aquelas boas ideias, aquelas boas pesquisas que estão na academia a saírem do papel e se transformarem num produto. Na sequência, a gente tem um programa onde a gente ajuda através de mentorias, conexões com empresas, conexões com investidores, e capacitação, aqueles negócios que já existem, mas que estão no chamado Vale da Morte. Eles, eles ainda precisam de uma ajuda para tracionarem, para crescerem. Impulso, né? E depois a gente tem um programa onde a gente investe naqueles negócios com maior potencial, né? Então, são vários programas para criar esse pipeline que a gente chama, ou seja, esse portfólio de negócios. E, por outro lado, a gente também trabalha junto com as indústrias e com as grandes empresas que entendem que esse portfólio de soluções inovadoras da bioeconomia pode fazer sentido no negócio deles, né? Então, assim, empresas aqui que tal como o Leonardo citou, que tem um gargalo ou precisa de solucionar alguma coisa nesse sentido de uma economia mais sustentável, de uma produção mais sustentável, encontram na Amazônia, nesses negócios da Amazônia, uma fonte muito grande de inovação e de novos processos, né? Então, é dessa forma, conectando mercado e desenvolvendo negócios, que a gente fomenta esse ecossistema de inovação na região. Com quantos negócios, mais ou menos, vocês lidam hoje? Hoje foram, na nossa comunidade, que a gente chama, que já participaram desses diversos programas, a gente tem cerca de 300 negócios e até o final do ano esse número vai chegar a 400 negócios apoiados. E nós temos um vídeo aqui que mostra um pouquinho do projeto Jornada Amazônia. Vamos ver? Iniciamos essa jornada porque acreditamos no poder de negócios inovadores. Partimos do empreendedorismo e aprendemos a pensar como floresta. E a partir disso nos perguntamos:
Como seriam os negócios se eles fossem pensados, criados e liderados pela Amazônia? Teriam a força e a vitalidade da floresta, sendo capazes de gerar riqueza para todos na mesma proporção que crescem. Conectariam ideias, necessidades, soluções e pessoas, inovando para manter a floresta em pé. Nasceriam negócios com capacidade amazônica, vivos, potentes, responsáveis, cíclicos, para todos. É nisso que acreditamos. É isso que nos move. É isso que já estamos fazendo. Jornada Amazônia. Capacidade amazônica para negócios inovadores. E, Leonardo, de que forma a bioeconomia tem contribuído para a descarbonização? A bioeconomia tem uma relação íntima, né, com o processo de descarbonização na indústria, né? Quando, por exemplo, você substitui um insumo de origem fóssil não renovável, né, como é o petróleo, por exemplo, por um insumo de origem natural, renovável, né, você está contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Então, muitos processos biológicos eles também dão a pista, né, de como você pode otimizar os processos industriais e ser mais eficiente. Sendo mais eficiente, você utiliza menos recurso, como a própria energia, por exemplo, né? E tudo isso contribui aí para o processo de descarbonização. A utilização que você faz dos subprodutos da sua produção, né, que de forma geral vão ter um impacto, né, dependendo da destinação desse subproduto. Se ele for revertido para um novo produto, né, é o caso do açaí aqui que eu mencionei, né, de toda forma você está contribuindo também para o processo de descarbonização. Com certeza. Você falou aí que o Senai tem hoje 3 laboratórios, um deles, inclusive, é o mais recente, né, que foi criado aí na pandemia, lá em Chapecó. Perfeito. Como é que estão os trabalhos de lá para cá? Perfeito. Durante a pandemia, nós fomos convocados aí a contribuir, né, nas diversas frentes, né, que estavam se estruturando à época. Uma delas era a questão de prover testes moleculares de Covid, né? Então, nós optamos aí por instalar o nosso laboratório de biologia molecular junto ao nosso Instituto de Alimentos e Bebidas em Chapecó, né? Durante a pandemia, ele funcionou com esse espectro mais clínico, né, provendo testes PCR de Covid numa região relativamente desprovida, né, de laboratórios para esse tipo de teste, mas a gente já imaginava, né, que uma hora a pandemia iria ceder e que a gente poderia utilizar essa infraestrutura para outros objetivos. E foi o que efetivamente aconteceu, né? Hoje esse laboratório ele provê ensaios para a área de alimentos, então ensaios para detectar organismos geneticamente modificados, por exemplo, alergênicos, né? Aquilo que está presente lá nos alimentos e que eventualmente pode causar uma alergia nas pessoas, espécie animal, né? Quando um pescado, por exemplo, está sendo vendido no mercado, né, você precisa comprovar que é de fato aquela espécie que está ali sendo vendida, então a gente tem ensaios. E isso, digamos assim, fomentou a nossa atuação na área da bioeconomia, né? A possibilidade de utilizar essa infraestrutura com outros objetivos para além ali de contribuir durante a pandemia, nos abriu esse horizonte aí de trabalhar também em outras áreas. Muito bem. E a gente tem, inclusive, um vídeo que vai mostrar um pouquinho desse trabalho feito aí nos 3 laboratórios do Senai. Olha só.
Janice e Leonardo, infelizmente, nosso tempo está encerrando, né? E antes de terminar, eu queria saber quais são as grandes vantagens, os grandes benefícios da bioeconomia. A gente já falou um pouquinho, mas eu queria entrar nos detalhes aí. A bioeconomia, como eu mencionei, né, o Brasil tem um grande potencial, né, porque detém uma grande biodiversidade, né, e tudo isso pode ser utilizado, né, com fins próprios, né. E eu acho que o que falta é, de fato, a gente se dedicar a estudar, a conhecer, né, e aplicar de fato, né? Não basta conhecer, não basta estudar, isso tudo prática, tem que ser aplicado e tem que trazer valor, né? Tem que agregar valor para o país, né? A gente só transforma conhecimento em inovação quando de fato, né, a gente aplica esse conhecimento, né, em benefício do país. Então, como a gente citou, né, as áreas do agro, de alimentos, de fármacos e de cosméticos, principalmente, né, além da indústria química, enfim, tem muito a se beneficiar, né, com esses novos insumos, né, que podem propiciar uma redução aí nos impactos ambientais, mas que podem propiciar, inclusive, a alavancagem dos negócios. Vantagem, né, competitiva, né? Perfeito, perfeito. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Eu acho que essa, na verdade, é a grande vantagem competitiva do país, né? Porque nenhum outro país possui essa riqueza que a gente tem. Então, como o Leonardo falou, se a gente investe em pesquisa, em inovação, em políticas públicas e condições estruturantes para a gente conseguir alavancar a bioeconomia, isso nos dá uma vantagem competitiva que nenhum outro país tem. Então, eu acho que a gente está numa janela de oportunidade muito importante, inclusive o país cedia a COP, que é a Conferência do Clima, né? A COP 30, em Belém, em novembro. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o país se posicionar e se colocar ali como um país que está investindo nisso, mostrando as suas oportunidades, mostrando o que o país tem sido feito. É uma grande vitrine para o mundo, né? Essa é a nossa oportunidade de se posicionar nesse setor. Então, é a nossa chance, né, de aparecer, digamos, de mostrar o que estamos fazendo e o potencial que nós temos. Né? E eu acho que é um caminho sem volta, né? Porque a descarbonização, a bioeconomia, pensar em modos mais sustentáveis de se produzir, é o caminho, não tem uma volta para isso, né? Nos rumos que a economia, tá tomando, né? E toda a né? degradação que temos visto. Então, eu acho que é a nossa grande oportunidade, assim, em termos de país. Né? Outro ponto importante da gente mencionar, né, Janice, é a disponibilidade de recurso, né, muitas vezes não reembolsável, para projetos de inovação nessa área, né? O Senai, assim como a Fundação CERT também, são unidades Embrapi aqui do Estado. A Embrapi, para quem não conhece, né, é a empresa de pesquisa e inovação da indústria, né? A gente faz um paralelo com a Embrapa, né? Uhum. A Embrapa já existe há muito tempo e foi um grande ator aí na alavancagem do agro brasileiro, né? Da mesma forma, a Embrapi ela disponibiliza recurso para projetos de inovação na indústria. Projetos de inovação sempre trazem consigo, né, a questão do risco tecnológico, né? As empresas têm que investir para produzir inovação e esse recurso, né, que é um recurso público que pode ser acessado pelas empresas, ele ajuda a mitigar esse risco, né? Ajuda a financiar projetos de inovação para a indústria. Muito bem, adorei o nosso bate-papo. Fica bem claro que crescimento econômico com sustentabilidade é possível, é viável. Com certeza. Muito obrigada pela participação, Janice. Obrigada, Leonardo. Obrigada também. E assim nós vamos encerrando o programa de hoje. A você, obrigada pela companhia. Nós nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Até lá!